Uruguai. Terra de pampas vastos e praias douradas. Terra de cidades acolhedoras e vilarejos pitorescos. Terra de cultura rica e tradições vibrantes. Bem-vindo ao Uruguai. Aqui, entre pampas, praias e cidades vibrantes, o povo uruguaio preserva tradições enquanto abraça a modernidade com criatividade e inovação. O Uruguai é um mosaico vivo de Montevidéu, com sua arquitetura e cultura urbana, as cidades litorâneas e vilarejos históricos, onde tradições ainda florescem. Um país jovem em espírito com música, dança, esportes e cultura contemporânea, vibrantes, que encantam moradores e visitantes. No coração do Uruguai, pampas, rios e praias brilham como joias naturais, enquanto monumentos históricos e cidades antigas contam histórias fascinantes. O Uruguai é também um caldeirão cultural da culinária à música da dança, aos festivais locais. A identidade aqui é profunda, diversa e inesquecível. Montevidéu. Montevidéu estende-se ao longo da margem norte do Rio da Prata e apresenta-se como uma capital de ritmo calmo, onde a presença da água define o horizonte urbano. A cidade cresce de forma linear, acompanhando a costa e mantendo sempre o rio como referência visual e simbólica. Fundada no século XVIII, em um contexto de disputas coloniais, Montevidéu nasceu como posto estratégico para controlar a navegação regional. Essa origem militar e portuária influenciou a organização inicial da cidade e sua relação direta com o comércio marítimo. A Ciudad Vieja concentra as camadas mais visíveis do passado, com ruas estreitas, edifícios coloniais e praças que preservam a memória das primeiras décadas urbanas. Cada quarteirão reflete fases distintas de crescimento político e social. O processo de independência do Uruguai deixou marcas profundas na cidade, visíveis em monumentos, edifícios públicos e espaços cívicos. Montevidéu consolidou-se como centro administrativo e símbolo da construção nacional. Ao longo do século XX, a cidade recebeu ondas de imigração europeia, especialmente da Espanha e da Itália, que influenciaram hábitos cotidianos, arquitetura e formas de sociabilidade. Essa herança é percebida tanto na vida urbana quanto nos costumes familiares. A Rambla de Montevidéu funciona como um eixo contínuo de convivência conectando bairros e oferecendo acesso direto ao rio. Mais do que uma avenida costeira, ela representa um espaço coletivo essencial da cidade. A economia local desenvolveu-se em torno do porto dos serviços e das instituições estatais, garantindo estabilidade ao longo de décadas. Montevidéu tornou-se um centro onde decisões políticas e fluxos comerciais se cruzam. A vida cultural manifesta-se de forma constante, com teatros, cafés históricos e espaços dedicados à música e à literatura,
O tango, o candombe e outras expressões artísticas refletem a identidade urbana construída ao longo do tempo. Os bairros residenciais revelam uma cidade organizada em escala humana, com ruas arborizadas e comércio de proximidade. Essa configuração contribui para uma sensação de equilíbrio entre vida privada e espaço público. Punta del Este. Punta del Este situa-se no ponto onde o Rio da Prata encontra o Oceano Atlântico, formando um território moldado pelo encontro constante entre águas calmas e correntes abertas. Essa posição geográfica define o caráter duplo da cidade desde o primeiro olhar. Originalmente uma pequena vila de pescadores, a área começou a ganhar importância no início do século XX, quando passou a atrair visitantes em busca de clima marítimo e isolamento elegante. O crescimento ocorreu de forma gradual, acompanhando o interesse internacional. A cidade organiza-se em torno de duas costas distintas, uma voltada para o rio e outra para o oceano, criando usos e atmosferas diferentes ao longo do dia. Esse contraste influencia hábitos, deslocamentos e escolhas dos moradores e visitantes. Ao longo das décadas, Punta del Este consolidou-se como destino de temporada, com infraestrutura pensada para receber grandes fluxos em períodos específicos do ano. Hotéis, marinas e residências refletem essa vocação voltada à estada temporária. A presença do porto mantém viva a ligação com atividades marítimas tradicionais, mesmo diante do crescimento turístico. Em certos momentos, o cotidiano local se mistura ao movimento de embarcações e à rotina dos trabalhadores do mar. Culturalmente, a cidade tornou-se ponto de encontro regional, recebendo eventos, exposições e encontros sociais durante o verão. Esse fluxo temporário transforma a dinâmica urbana sem apagar a identidade original do lugar. Fora da alta temporada, o ritmo desacelera e revela uma cidade mais introspectiva, onde bairros residenciais retomam a rotina tranquila. Esse contraste evidencia a capacidade de adaptação do espaço urbano. A economia local depende tanto do turismo quanto de serviços associados ao setor imobiliário e náutico, criando uma estrutura baseada em ciclos anuais bem definidos. Essa organização influencia diretamente o mercado de trabalho e o planejamento urbano. Punta del Este apresenta-se como um espaço onde natureza costeira, planejamento moderno e uso sazonal convivem de forma equilibrada. Com o passar do tempo, a cidade revela mais sobre si à medida que se observa suas mudanças de ritmo. Colônia del Sacramento. Colônia del Sacramento surge às margens do Rio da Prata, como uma cidade onde o tempo parece ter escolhido permanecer. Ao caminhar por suas ruas, a sensação não é de visita, mas de entrada lenta em outra camada da história sul-americana.
Fundada no século XVII pelos portugueses, a cidade tornou-se palco de disputas contínuas entre Portugal e Espanha, deixando marcas visíveis na organização urbana e na arquitetura. Cada quarteirão revela essa alternância de poderes de forma silenciosa. O bairro histórico conserva ruas de pedra irregulares, muros baixos e casas simples, que não seguem uma lógica moderna, mas sim decisões práticas de outro tempo. Esse traçado cria uma relação íntima entre o visitante e o espaço. A proximidade constante do rio influencia a luz, o clima e o ritmo da cidade, especialmente ao entardecer, quando o horizonte se amplia e o silêncio se torna mais perceptível. O ambiente convida à observação lenta, sem pressa. Ao longo dos anos, Colonia manteve uma população reduzida, o que ajudou a preservar hábitos cotidianos simples e uma relação próxima entre os moradores. A cidade funciona mais como lugar de permanência do que de passagem. A presença de antigos faróis-igrejas e portões defensivos reforça a importância estratégica que a cidade já teve no controle das rotas fluviais. Esses elementos hoje fazem parte do cotidiano urbano sem perder seu valor simbólico. Culturalmente, Colonia desenvolveu-se como um espaço de convivência entre influências europeias e identidade local refletida em costumes discretos e na forma como a cidade se apresenta ao visitante. Nada é excessivo, tudo é contido. Fora dos horários mais movimentados, é possível ouvir apenas passos vento e o som distante da água, criando uma atmosfera quase introspectiva. Esse silêncio reforça a sensação de continuidade entre passado e presente. Colonia del Sacramento não se impõe como destino grandioso, mas como um lugar que se revela aos poucos. Quanto mais tempo se permanece, mais clara se torna a lógica tranquila que sustenta sua existência ao longo dos séculos. Punta del Diablo. Punta del Diablo aparece na costa atlântica do Uruguai como uma vila que cresceu à margem das rotas turísticas convencionais. A primeira impressão não é de espetáculo, mas de um lugar que preserva sua própria lógica. Originalmente formada por famílias de pescadores artesanais, a vila manteve uma relação direta com o mar, onde o sustento sempre dependeu das marés e do clima. Essa origem ainda define a organização do espaço e do cotidiano. As casas simples, muitas delas de madeira e materiais reaproveitados, surgem de forma irregular sobre dunas e terrenos rochosos. Não há um traçado rígido, apenas adações sucessivas ao relevo costeiro. O ritmo diário segue o movimento das embarcações que saem ao amanhecer e retornam no fim da tarde, trazendo peixes que logo passam a circular entre moradores e pequenos restaurantes locais. O comércio nasce da proximidade, não da escala. Com o tempo, viajantes começaram a se fixar temporariamente, atraídos pela informalidade e pela ausência de pressa. A presença deles transformou a vila sem alterar completamente seu caráter original.
A natureza ao redor impõe limites claros com o oceano aberto, praias extensas e áreas de vegetação costeira que permanecem pouco alteradas. Essa proximidade constante reforça a dependência do ambiente natural. Fora da alta temporada, Punta del Diablo retorna a um estado quase silencioso, onde poucos moradores mantêm a rotina básica da vila. Esse período revela a essência do lugar de forma mais direta. A identidade local construiu-se sem grandes marcos ou monumentos, baseada na repetição diária de gestos simples e na convivência contínua com o mar. É uma identidade funcional, não simbólica. Punta del Diablo não se oferece como destino elaborado, mas como um espaço de permanência discreta. Quem aceita seu ritmo encontra um lugar onde a simplicidade não é proposta, mas condição natural de existência. Casa Pueblo. Casa Pueblo nasceu como uma residência particular, idealizada pelo artista uruguaio Carlos Páez Vilaró, construída gradualmente à beira do mar, sem plantas formais, nem simetria rígida. Cada parede foi moldada como um gesto artístico contínuo. Localizada em Punta Balena, a construção se ergue sobre penhascos, que avançam diretamente sobre o Rio de la Plata, onde o mar e o céu parecem se fundir. A posição transforma a paisagem em parte essencial da obra. A estética branca orgânica e irregular reflete influências mediterrâneas e africanas reinterpretadas a partir da identidade sul-americana. Nada é padronizado e cada nível parece crescer de forma espontânea. Durante décadas, Casa Pueblo funcionou como ateliê-lar e espaço de encontro cultural, recebendo artistas, músicos e pensadores. O edifício tornou-se um organismo vivo em constante transformação. Um dos rituais mais conhecidos ocorre ao pôr do sol, quando um poema gravado pelo próprio Vilaró é transmitido, transformando o entardecer em um ato coletivo de contemplação. O tempo desacelera diante do horizonte. Após a morte do artista, Casa Pueblo passou a funcionar também como museu e centro cultural, preservando obras, manuscritos e memórias de seu criador. A casa assumiu um papel histórico além do pessoal. Diferente de monumentos convencionais, Casa Pueblo não impõe distância entre visitante e obra. O espaço convida à circulação lenta, à observação próxima e à experiência sensorial direta. A construção desafia limites entre arquitetura, escultura e paisagem, recusando definições rígidas. Ela existe como expressão de vida transformada em forma física. Casa Pueblo permanece como um manifesto silencioso sobre criação, pertencimento e diálogo com a natureza. Não foi pensada para impressionar, mas para permanecer em sintonia com o horizonte. Laguna Garçom Bridge. A Laguna Garçom Bridge foi projetada pelo arquiteto uruguaio Rafael Viñoly
como uma estrutura circular incomum, rompendo com a lógica tradicional das pontes lineares. A forma obriga os veículos a reduzir a velocidade e a perceber a paisagem ao redor. Localizada entre os departamentos de Maldonado e Rocha, a ponte atravessa uma lagoa costeira sensível, onde água doce e salgada se encontram. A posição reforça o equilíbrio entre circulação humana e proteção ambiental. A passarela central permite que pedestres caminhem em torno do círculo, criando um ponto de observação contínuo sobre a lagoa. O ato de atravessar transforma-se em um momento de Dunglai e olhar Ingam. A lagoa abriga aves migratórias, peixes e vegetação aquática, tornando-se um ecossistema de grande valor natural. A ponte foi concebida para minimizar impactos e preservar esse ambiente delicado. Diferente de uma simples infraestrutura viária, a Laguna Garzón Bridge atua como um elemento de mediação entre território e paisagem. A arquitetura passa a dialogar com o ritmo da natureza. A experiência visual muda constantemente conforme a luz, o vento e o nível da água da lagoa. Cada travessia oferece uma percepção diferente do mesmo espaço. A ponte também se tornou um símbolo contemporâneo da arquitetura uruguaia, reconhecida por integrar design inovador e consciência ambiental. Sua imagem circula como referência de planejamento sensível. Mais do que ligar duas margens, a Laguna Garzón Bridge convida à contemplação e ao respeito pelo espaço natural. O percurso curto ganha profundidade pela forma como é vivido. Leonel Viera Bridge. A Leonel Viera Bridge, também conhecida como Puente de la Barra, foi inaugurada em 1965 e projetada pelo engenheiro uruguaio Leonel Viera. A estrutura se destaca pelo desenho ondulado que desafia a percepção tradicional de uma ponte. Localizada na entrada de La Barra, próximo à Punta del Este, a ponte cruza o Arroio Maldonado, ligando áreas urbanas às zonas costeiras mais tranquilas. Essa posição marca uma transição clara entre cidade e litoral. O formato ondulado não é apenas estético, mas funcional, pois induz os veículos a reduzir a velocidade. A travessia se torna mais consciente e menos mecânica. Ao atravessar a ponte, o olhar é naturalmente conduzido para o curso do rio, as margens verdes e o céu aberto do litoral uruguaio. A paisagem passa a fazer parte da experiência de deslocamento. Com o tempo, a Leonel Viera Bridge deixou de ser apenas uma obra de engenharia e passou a integrar a identidade visual da região. Ela aparece em fotografias, pinturas e memórias locais. A ponte reflete um período em que o Uruguai buscava soluções modernas combinando simplicidade estrutural e criatividade formal. Essa abordagem ainda influencia a arquitetura do país.
Durante o verão, pedestres e ciclistas costumam parar para observar o movimento da água e o fluxo constante de pessoas rumo às praias. O espaço ganha vida além da função viária. A Leonel Viera Bridge simboliza a ideia de que infraestrutura pode dialogar com o entorno sem impor rigidez. A travessia curta revela como forma e função podem coexistir com a paisagem. La Pedrera. La Pedrera não tenta ser acolhedora à primeira vista. Ao chegar ao lugar, impõe uma presença firme, quase desafiadora, como se pedisse do visitante atenção e respeito antes de qualquer aproximação emocional. Localizada no departamento de Rocha, voltada diretamente para o Oceano Atlântico, La Pedrera ocupa uma costa onde o mar dita regras claras. A geografia aberta e exposta molda tanto a paisagem quanto o modo de ocupação humana. O som constante das ondas, o vento intenso e a ausência de barreiras naturais criam um ambiente de presença contínua. Não há suavidade excessiva, apenas a sensação clara de estar diante de forças que não se ajustam ao conforto humano. La Pedrera começou a se formar como assentamento costeiro ao longo do século XX, sem grandes planos urbanísticos. Esse crescimento espontâneo resultou em uma vila com traços irregulares, porém coerentes com o entorno. As construções são baixas, muitas vezes rústicas, projetadas para resistir ao vento e à maresia. A arquitetura não busca ornamentação, mas adaptação direta às condições naturais. Durante o verão, La Pedrera se transforma temporariamente com a chegada de visitantes, música e encontros noturnos. Fora da temporada, o silêncio retorna e a vila recupera seu caráter austero e introspectivo. A relação com o mar é direta e sem mediações. Aqui, o oceano não é pano de fundo, mas elemento central que define horários, hábitos e limites. La Pedrera se destaca por não suavizar sua identidade. É um lugar que permanece fiel à própria natureza, oferecendo uma experiência marcada pela intensidade, pela exposição e pela honestidade do espaço. Rocha. Rocha se estende pelo leste do Uruguai como um território onde o Atlântico encontra a terra sem intermediários. A região não suaviza suas formas, prefere manter a natureza em estado direto. O litoral de Rocha é marcado por praias amplas, vento constante e uma sensação permanente de abertura. Aqui o horizonte não é cenário, mas presença dominante. No interior, campos ondulados e áreas úmidas revelam um ritmo rural que resiste à pressa moderna. A paisagem se organiza mais pelo ciclo natural do que pela intervenção humana. Rocha abriga lagoas costeiras como a Laguna de Rocha e a Laguna Negra, espaços onde água doce e salgada coexistem em equilíbrio frágil. Esses ambientes sustentam aves migratórias e atividades tradicionais de pesca.
As comunidades locais mantêm uma relação direta com o território baseada no uso cuidadoso e na observação constante do clima. O conhecimento passa mais pela experiência do que por registros formais. Rocha não se apresenta como destino urbano ou monumental. Seu valor está na continuidade da paisagem e na coerência entre vida humana e ambiente natural. O tempo em Rocha parece diluído, marcado por luz, marés e vento, não por horários rígidos. Essa elasticidade temporal molda a forma como se vive e se permanece. Rocha permanece como um espaço de transição contínua entre terra e mar, tradição e mudança. Um lugar que não busca definir, apenas permitir que se observe e se compreenda aos poucos. Cuenca. O silêncio aqui não é vazio, ele é construído por séculos de história que ainda respiram nas ruas de pedra. Torres antigas recortam o céu, enquanto sinos distantes marcam um tempo que parece não avançar. Cuenca não se revela de imediato, ela se deixa descobrir. Casas brancas com varandas de madeira se alinham ao longo de ruas estreitas e inclinadas. Flores vermelhas e amarelas caem suavemente, quebrando a monotonia das paredes antigas. Cada detalhe parece cuidadosamente preservado contra o passar do tempo. O rio Tomebamba corta a cidade com um fluxo constante, refletindo igrejas e construções históricas. O som da água acompanha cada passo, como uma trilha invisível guiando o caminho. Cuenca vive nesse equilíbrio entre movimento e permanência. Catedrais dominam o horizonte, com cúpulas azuis que capturam a luz de forma quase sagrada. Dentro, o silêncio é profundo, interrompido apenas por passos leves e respirações contidas. Há uma sensação de algo maior, invisível, presente. Mercados ganham vida com cores, vozes e aromas intensos de frutas e especiarias. Pessoas negociam, riem e compartilham histórias que atravessam gerações. Aqui, o cotidiano é vibrante e profundamente humano. Oficinas artesanais revelam mãos trabalhando com precisão quase meditativa. Tecidos, cerâmicas e chapéus ganham forma lentamente, carregando tradição em cada detalhe. Cada peça conta uma história silenciosa. Ao cair da tarde, a luz dourada transforma fachadas simples em obras de arte vivas. Sombras alongadas criam profundidade e mistério nas ruas. O tempo parece desacelerar, convidando a contemplação. A chuva chega suave, refletindo luzes e criando espelhos nas ruas de pedra. Pessoas se abrigam sob varandas enquanto a cidade muda de ritmo. Cuenca revela sua face mais íntima nesses momentos. À noite, luzes quentes iluminam pontes e edifícios históricos, criando uma atmosfera quase onírica. O som distante de música e conversas preenche o ar. A cidade não dorme, ela apenas muda de tom. Cuenca não é apenas um lugar, é uma experiência construída entre história, cultura e tempo suspenso.
Cada rua, cada som e cada olhar deixam marcas profundas. Quem passa por aqui leva mais do que memórias, leva transformação. Guayaquil. O calor sobe do asfalto antes mesmo do sol alcançar o topo dos prédios. O ar vibra com movimento, sons e promessas de algo imprevisível prestes a acontecer. Guayaquil não te recebe com calma, ela te engole. O rio Guayas corta a cidade com uma presença dominante, carregando histórias de comércio, encontros e partidas. Barcos deslizam lentamente enquanto a luz reflete como metal líquido. Tudo aqui gira em torno desse fluxo constante. No malecão, passos ecoam sobre caminhos amplos, cercados por palmeiras e vento úmido. Famílias caminham, vendedores chamam, e a cidade revela seu lado mais humano. Há uma energia viva que nunca se esgota. Escadarias coloridas sobem em direção ao céu, levando ao alto de Santa Ana. Casas vibrantes se empilham como camadas de história e resistência. Cada degrau é uma subida física e emocional. Escadarias coloridas sobem em direção ao céu, levando ao alto de Santa Ana. Casas vibrantes se empilham como camadas de história e resistência. Cada degrau é uma subida física e emocional. Iguanas descansam silenciosas nos parques, quase imóveis sob o calor intenso. Elas observam tudo com calma ancestral, como se pertencessem a outro tempo. Em meio ao caos urbano, existe um ritmo mais antigo. O pôr do sol transforma o céu em tons de fogo, refletindo no rio como uma pintura em movimento. Silhuetas de prédios e barcos criam um contraste dramático. É um momento breve, mas poderoso. À noite, luzes urbanas dominam o horizonte, enquanto música e conversas ecoam pelas ruas. A cidade ganha uma nova identidade, mais intensa e vibrante. Guayaquil nunca realmente desacelera. A chuva tropical chega de repente, lavando ruas e transformando reflexos em arte efêmera. Pessoas correm, riem, se escondem, enquanto a cidade muda de ritmo instantaneamente. Tudo aqui responde ao momento. Guayaquil é uma colisão de calor, movimento e vida que nunca pede permissão para existir. Não é um lugar para observar à distância. É um lugar para sentir intensamente. Quem entra nesse ritmo dificilmente esquece. El Panecillo. Erguendo-se sobre uma colina ao sul do centro histórico de Quito, El Panecillo é um dos pontos panorâmicos mais conhecidos da cidade. Do alto da colina, os visitantes podem admirar uma vista ampla e impressionante da capital do Equador. O nome Panecillo significa pequeno pão, uma referência à forma arredondada da colina que lembra um pequeno pão visto de longe.
Desde tempos antigos, essa colina já era considerada um local importante para os povos indígenas que habitavam a região antes da chegada dos espanhóis. No topo da colina, encontra-se a impressionante estátua conhecida como Virgem de El Panecillo, uma enorme escultura que se tornou um dos símbolos mais reconhecidos da cidade. A estátua representa a Virgem Maria, com asas inspirada em uma famosa obra artística colonial, criada por um escultor da Escola de Arte de Quito. Construída em alumínio e composta por milhares de peças metálicas, a estátua possui cerca de 45 metros de altura, tornando-se uma das maiores esculturas da América do Sul. O local também funciona como um mirante popular, onde turistas podem observar o contraste entre a arquitetura colonial do centro histórico e as áreas modernas da cidade. Durante o pôr do sol, a vista a partir de El Panecillo torna-se especialmente espetacular com as montanhas andinas ao redor, sendo iluminadas por tons dourados. Graças à sua localização privilegiada e ao monumento icônico no topo El Panecillo, permanece como um dos pontos turísticos mais marcantes de Quito.